be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Deixa eu te convidar, se você puder. Vamos para a palavra. Vamos para a palavra de Deus. E o que Deus tem a falar com a gente nessa noite. Se você tiver com a sua Bíblia e puder abrir 2 Timóteo. Antes da gente iniciar definitivamente, só para você guardar, dia 10, que é sábado que vem, nós vamos ter essa atividade falando sobre política e religião. Por favor, venha, nós vamos ouvir, vamos conversar. O nosso facilitador vai ser o Bruno. Está o cartaz aí do Bruno? Do Bruno Escher, um grande amigo, companheiro de Sorocaba, conhece muito de teologia, de Bíblia, de política, de história, enfim, é um cara sensacional. Ele vai ser o facilitador das nossas discussões, e você pode vir perguntar, conversar, enfim, papo reto é para isso. E no dia 7, que é feriado nacional, os homens aí, os cabra macho, se você quiser fazer uma boquinha aqui com a gente, nós vamos ter um churrasquinho a partir das 18 horas, para não acabar tão tarde, porque quinta-feira dia de voltar a luta, né? Ninguém vai emendar. Se você for emendar, beleza, fica aqui com a gente. Você paga churrasco na quinta, na sexta, no sábado, e fica aqui junto, não tem problema não, né? Mas como poucos de nós vão poder emendar, é só na quarta. Então na quarta-feira, nesse feriado, dia 7 de setembro, se você puder, a partir das 18 horas, vem para cá, nós vamos ficar juntos aqui, conversando, trocando uma ideia, e ouvir um pouco sobre hombridade, o que a Bíblia fala para nós homens, que nós devemos ser. Vai ser um tempo muito bom, para a gente comer, conversar e conhecer outros homens, amigos e irmãos aqui com a gente. Maravilha, acho que é isso, né, Caio? Tem mais algum? Não? Só isso? Obrigado por enquanto, valeu. O livro de 2 Timóteo, que nós vamos ler agora, esse texto todo de 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 9, se você tiver com a sua Bíblia e puder. Antes da gente entrar nela, vou lhe fazer algumas perguntas, como é de praxe, esse pastor na forma de comunicar. A pergunta que eu quero lhe fazer é: você é uma pessoa que vive com pressa? Mais ou menos. A sua vida está assim uma doideira? Só a sua. Como é que anda a sua pressa? Ou talvez vamos melhorar a palavra, pressa para quê? E vou melhorar um pouco mais, pressa de quê? Por exemplo, algumas pessoas têm pressa quando estão para receber uma informação ou para ver o resultado de uma prova. Pressa para quê? Para ver logo e saber se eu fui aprovado ou não. Não é? Ou às vezes a gente está pressa de quê? Na expectativa de que eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que atender, isso faz parte de mim, então eu estou com pressa por causa disso. E parece que esse tempo urge, o relógio não para, e a gente precisa fazer as coisas. Mas parece que o tempo não para, como já dizia o poeta. A dona de casa tem pressa porque precisa limpar logo. O filho tem pressa porque precisa estudar ou voltar para casa, ou dormir, ou escovar o dente. No trabalho a gente precisa ter pressa porque a gente precisa trabalhar certo e rápido, senão não bate meta. O patrão tem pressa porque se ele não fizer as coisas acontecerem, os funcionários e tudo ali, a empresa pode cair em falência. Os apaixonados têm pressa de se ver porque a semana é longa, se a gente só se vê domingo.
Quem tem pressa? E normalmente quem tem pressa sempre anda atrasado, né? Duas frases que andam, ou palavras melhor que andam juntas com quem tem pressa é que eu não tenho tempo. Viu, vamos tomar uma açaí? Ah, não tem tempo. Ou vamos jogar uma bola? Ah, não tem tempo. Vamos assistir um filme? Ah, misericórdia, tem mais o que fazer. Ou está com pressa, ou não tem tempo, ou está atrasado e vive nessa loucura. E parece que essa postura de estar com pressa, ela é inseparável. Ela é integrante da nossa vida no tempo presente. Raramente você vai conversar com alguém, dialogar com alguém que não está vivendo com pressa. Está todo mundo assim hoje. Inclusive, eu não sei se você está com pressa, mas eu trouxe aqui mais uma vez um teste para você tentar saber se você está com pressa ou não. Como que você assimila a sua vida. Anota aí se você gosta, mas eu vou fazer algumas perguntas e você se encaixa ou não. Você tem tempo para a sua esposa e para os seus filhos? Se é sim, sim. Se é não, não. Se é mais ou menos, não existe. Né? Todas as respostas aqui são sim e não. É que nem grávido. Você está grávido mais ou menos, não existe mais ou menos. Ou tal, não está. E a primeira que vier à mente normalmente acerta, mas a gente quer tutibiar e auto-enganar. Falar, não, não posso ser, não. Aí a gente se engana e fala, não, não é, não sou. Então vá na primeira. Sugestão para teste, vá na primeira. Vem aqui lá, é a primeira que vem. E a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é se você tem tempo para sua esposa ou para os seus filhos. Se eles reclamam, talvez eles já estão dizendo que você não tem. Segunda, anota aí. O dia é sempre curto para você realizar as suas tarefas. Ai, como eu queria uma hora a mais. Terceiro, nunca pode andar sem estar sempre olhando no celular ou no relógio para ver as horas. Ou talvez perguntem, que horas são? 4. Os sinais de trânsito do tipo pare, dê a preferência, te trazem angústia. Inclusive, um trânsito, congestionamento. Me perguntaram um dia desse, pastor, você gosta de dirigir em São Paulo? Eu falei, adoro. Falei, mas aquele trânsito lá, você gosta? Eu adoro. Eu sou um dos poucos que adora pegar engarrafamento. Adoro. Fica ali olhando, vendo. Gente, se vocês olharem para o lado, vocês vão ver cada maluco. É tão legal, mas é coisa maluca minha. 5. Você é o primeiro a acelerar quando o sinal abre? Da ideia do tipo, ganhei. Parece que está tirando racha. No semáforo. Eu já fiz isso. Você está sempre impaciente com as atitudes dos outros, inclusive no trânsito? 7. Você não deixa as pessoas terminar de falar? E as interrompe? 8. Você atropela ou passa à frente de quem está ali no mercado, tal, quando você vê um caixa aberto e quer correr para ser logo atendido? 9ª pergunta, você está sempre fazendo e pensando coisas diferentes, tudo ao mesmo tempo? Mulheres. Elas que dizem que são assim, a gente faz várias coisas, pastor, a gente... Vocês não estiverem olhando para nós, vocês não entendem o que ele está falando. Né? É verdade. Décima. Você come em pé com o prato na mão e ainda é o primeiro que para de comer de todos? 11ª. Quando você vai colocar alguma bebida no copo, você naturalmente derrama? Lado, enche demais, aquela coisa assim. Você consegue ler, comer, ver TV e conversar tudo ao mesmo tempo?
E a última. Você constantemente está se autocriticando a despeito da sua pressa? Do tipo, eu preciso parar com isso. Do tipo, nossa, não posso. O fato é que se você teve no mínimo 3 dessas 12 afirmações e perguntas que eu fiz aqui, 13 melhor. Se só 3 te foram coincidência, você anda com pressa demais. Precisa dar cotoveladinha, não, irmão? Fica em paz. O mundo fez isso com a gente. A gente está vivendo com pressa o tempo todo, a vida está fazendo isso com a gente, só que o que a gente não está atendendo, eu queria que você entendesse um pouco isso hoje, é que isso está fazendo mal para a gente e nós estamos nos auto-sabotando, correndo atrás desse tipo de loucura que é viver apressadamente. A gente não sabe ainda o tamanho do problema que isso vai dar nas nossas vidas relacionais, nas nossas vidas emocionais e na nossa saúde por inteiro. Fazendo mal para a gente, fazendo mal para quem está perto da gente. O resultado disso, segundo os especialistas, é o seguinte: a pressa sempre traz superficialidade. Quando você vai fazer alguma coisa com pressa, você sempre faz ruim. Tanto que há um ditado que diz que a pressa é inimiga. Sempre vai fazer meia boca. Não há objetivo, é meio básico, não há profundidade, porque a pressa é o combustível para você fazer o que você tem que fazer. O segundo problema que eu listei é que a pressa sempre deixa as pessoas insensíveis. O apressado não consegue enxergar a realidade da vida. Como eu disse para você, eu adoro ficar no trânsito engarrafado, olhando os carros, olhando as pessoas e avaliando a mim e os outros e olhando o comportamento. Nossa! Como, por exemplo, tem gente que apressadamente vai num lugar lindo, como o Gigante Adormecido, como as Três Pedras em Botucatu e outros lugares maravilhosos, tira uma selfie, mas não é capaz de olhar ao seu redor e ver aquilo lá definitivamente. Talvez uma borboleta perto de você e você quer tirar selfie, está com pressa de postar. Esquece de viver. Porque a gente faz da pressa combustível, deixa a gente insensível. E o terceiro que eu coloquei é que a pressa desenvolve desgaste emocional. Por exemplo, quem anda com pressa tem naturalmente um descontrole emocional. Vive irritado, encolerizado, fadigado. E às vezes ele mesmo, por causa dessa fadiga, desse cansaço, dessa loucura, produz palavras afiadas, duras, brigas entre os relacionamentos familiares, filhos, etc. Tudo isso por causa da tirania da urgência que consome a gente e a gente vai se entregando a ela. E eu sinto em te dizer, talvez você não vai gostar dessa expressão que eu vou usar, mas nós não somos vítimas disso. Nós não somos reféns disso, não nascemos refém, não nascemos vítima desse processo. Apenas nos submetemos a isso. Não há como dizer, Deus me fez assim, apressado. Bota a culpa para cima, não. Entende que talvez algumas circunstâncias que nós criamos, desenvolvemos, comportamentos, ideias, sonhos e projetos fizeram a gente viver desse jeito. Mas a gente nunca perguntou para Deus se era esse o plano que Ele tinha para a gente viver. Já dizia o poeta Cazuza, na sua música O Tempo Não Para. Uma poesia musicada, Cazuza dizia nesse hino de urgência para se viver, uma vida de qualquer jeito, inclusive, a minha crítica à música, mas a letra é muito interessante, que ele diz numa das partes da letra, eu sou um cara cansado de correr na direção contrária. O pódio, sem pódio melhor de chegada e o sem beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Eu vejo o futuro repetindo e o passado, eu vejo o museu de grandes novidades. O tempo não para, o tempo não para.
E por causa dessas coisas, interpretações de homens e mulheres, cantores, poetas, etc., há um lorde britânico na época do romancismo, 700 a 800 ali, e ele disse uma frase que eu quero entrar como base para você guardar e a gente pensar. Os homens amam com pressa, mas eles odeiam com calma. Ele vai dizer, esse Lord George, Lord Byron, vai dizer para nós que no tempo presente, a gente vivendo com pressa, a gente está fazendo inclusive daquilo que é mais importante na vida, que é amar alguém, a gente está amando correndo, com pressa. E aquilo que a gente deveria não fazer com tanta calma, com tanto esmero, que é odiar, isso a gente faz com calma. Em outras palavras, nós estamos no dilema e nós colocamos a pressa onde não deveria e a calma onde não poderia. E esse problema, agora no texto de 2 Timóteo, Paulo apresenta aqui uma forma de se apressar diferenciada. Porque quando a gente observa os autores que falam com propriedade sobre esse momento da vida contemporânea, essa loucura nossa de pressa de fazer, acordar cedo, dormir tarde, tem que produzir, porque essa é a vida, essa é a necessidade que a gente tem, essa é a cobrança nossa por nós mesmos, inclusive se você não faz, você se torna alguém assim, improdutivo, inútil, tem sempre que produzir. E aí vem Paulo aqui em 2 Coríntios capítulo 4, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí ou acionada, ele usa por 2 vezes essa palavra, takel, pressa, mas me parece que ele usa essa palavra do jeito certo. Ora bolas, claro que usa. Parece que Paulo aqui nos ensina que há sim algumas coisas que eu e você precisamos ter pressa, e que muito provavelmente não é aquilo que o mundo está dizendo que a gente tem que ter pressa. Naturalmente vai entrar na contramão, naturalmente vai ser contracultural o propósito, a vontade que Paulo nos ensina a respeito da pressa, que ele dialoga aqui com o seu filho amado, o seu filho na fé, Timóteo. E ele começa no versículo 9, se você estiver com a sua Bíblia, dizendo assim: procura vir ter comigo depressa. Numa outra tradução, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, venha logo, corra ao meu encontro, do tipo, não demora. E se você observar lá no versículo 21, ele faz a mesma utilidade da palavra, ele diz: apressa-te, venha depressa, antes do inverno chegar, eu preciso que você venha. Até parece, Gustavo, início de uma música, antes do inverno chegar, dá até para compor uma musiquinha se gosta. Só que parece aqui que ele usa uma pressa, um porquê da pressa, que não é tão ruim. Parece que ele, olhando para o Lorde britânico, que a gente falou da frase dele, os homens amam com pressa, mas odeiam com calma, parece que Paulo aqui está mostrando para nós que há uma possibilidade e um caminho para você se utilizar dessa pressa de forma saudável, onde você deveria ter mais pressa em algumas áreas e mais calma nas outras, como o Lorde disse para nós. E aqui só para você entender o que está acontecendo, para a gente entender o contexto dessa palavra e tirar os ensinos para a gente nessa noite, Paulo estava escrevendo, quando ele escreveu essa segunda carta a Timóteo, ele já estava preso, já há algum tempo inclusive. E parece-me, olhando a leitura toda, e desafio você durante essa semana a ler 2 Timóteo, 1 e 2 Timóteo, elas não se complementam, são cartas distantes, então se você só quiser ler 2 ou só a primeira, fique à vontade, são apenas 4 capítulos na carta de 2 Timóteo. Mas Paulo, quando escreve, já está no seu fim da vida, além de preso. Porque Paulo já estava, além de preso, sofrendo, ele já estava condenado, e essa pena de morte já estava aplicada. Ou seja, tinha um prazo para você falecer. Já foi determinado, já vai acontecer. Eu não sei se você, mas eu gosto de assistir esse filme algumas vezes na minha vida. O Milagre da Cela 7. Se você nunca assistiu, assista. Faz a gente voltar a ser gente. E ali a mesma coisa, tinha um dia determinado para o rapaz morrer.
Era essa mesma sensação que Paulo vivia. E é interessante que nesse filme, ele olha pela janela e ele vê lá a forca, porque a forma deles aniquilarem a pessoa que está condenada à pena de morte era na forca, nesse filme. E ele passava, olhava a forca lá e olhava para a pessoa, olhava para a forca, olhava para a pessoa. E é esse sentimento que Paulo estava vivendo. Meu dia de ir embora, de ser decapitado, ele foi cortado, a cabeça foi cortada, estava próximo. E Paulo então, quando preso, sabendo que tudo isso se aproximava, já agendado tudo, ele escreve essa segunda carta e ele fala para Timóteo algumas palavras maravilhosas. Por exemplo, se você olhar no capítulo de número 4, versículo de número 7, olha o que diz ali o texto das palavras mais lindas de Paulo. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Dizendo, ó, eu sei que já está por fim a minha vida. Em alguns velórios já usei esse texto e utilizo naturalmente porque ele é um final de vida de alguém. Talvez ele é aquilo que a gente vai escrever em cima do túmulo, talvez é aquilo que nós vamos letrar para alguém, ou gostaríamos que alguém dissesse de nós, como Paulo estava dizendo aqui. Mas Paulo, ele começou antes de ter aquele encontro com a morte, ele começa a ter pressa, e pressa de quê? E pressa para quê? E aqui eu quero que você olhe, por que algumas coisas a gente precisa ter pressa? E talvez hoje, nessa noite, você precisa ter pressa. Não essa pressa do mundo, isso faz mal. Isso é autossabotagem, mas a pressa que a gente aprende aqui, ela é necessária. Por exemplo, a primeira pressa que a gente vê no texto, capítulo de número 4, é que Paulo tinha pressa em abraçar aquele quem ele amava. Pressa em abraçar, e não só abraçar, mas estar perto de quem ele ama. Se você olhar no capítulo 1, Caio, por favor me ajuda. No capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 3, olha o que diz esse texto. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Eu dou graças a Deus, 2 Timóteo, capítulo 1, Caio, versículo 3. 3. Dou graças por você, Timóteo, ao Deus que sirvo com consciência. Volta o 2 só para a gente assimilar ali, Caio. Escreva esta carta para Timóteo, meu filho amado. Que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê graça, misericórdia e paz. Começou uma carta. E aí, o começo do conteúdo da carta, ele começa dizendo no versículo 3, olha lá. Dou graças por você, ao Deus que sirvo com consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Versículo 4, por favor, Caio. Quero muito revê-lo, pois me lembro das nossas lágrimas, e o nosso reencontro me encherá de alegria. Versículo 5, Caio. Lembro-me da sua fé sincera, e como era da sua avó Loide, da sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. São poucas vezes que você vê uma narrativa de alguém para alguém dessa forma, com essa propriedade, na expectativa de alguém desejar tanto rever alguém. Eu não sei se esse tipo de sentimento, essa saudade toma conta do teu coração, do meu, do nosso coração aqui, ao ponto da gente ter pressa de alcançar alguém, de abraçar alguém, de ficar perto de alguém que a gente ama definitivamente, como diz o versículo 4, quando a gente está junto, a minha alegria é completa. Em outras formas e de forma bem prática, a pergunta talvez seria: você tem pressa de estar com quem você ama? Aliás, você ama alguém nessa pressa? Consegue? E quando ele diz estar, completar a minha alegria, Paulo está dizendo: eu queria tocar em você, eu queria te abraçar, eu queria, Timóteo, conversar sobre a sua fé, conversar sobre o que você está fazendo, conversar sobre o que eu estou vivendo. Eu precisava muito te encontrar, Paulo. Foi nessa meditação que ontem eu saí de manhã daqui, onde foi aniversário do meu irmão Oséias. Peguei minha esposa, meu sogro, fomos para lá.
E eu fui abraçar meu irmão, a quem eu tanto amo. Bate e volta, é 400, 500 km, ainda mais. Depois foi uma família atrás de nós. Nos divertimos, ficamos juntos. E hoje cedo saí de lá, chegamos, almoçamos, correndo, tomando banho, já estava aqui. Tudo isso para abraçar alguém a quem a gente ama. Quando eu mandei para minha cunhada, porque eu sempre fui de vez em quando, peguei alguns momentos assim, aniversário da minha mãe, fui fazer surpresa para minha velha. Um dia desse, fui de moto, emprestei a moto do Renato, inclusive, o pastor Renato, deixei meu carro com ele, fui para Londrina, meu pai, minha mãe e meu irmão foram numa lanchonete, e eu cheguei lá de moto, capacete assim, e a moça parei assim na mesa do lado da minha mãe, só fui eu, durante a semana. Aí quando ela me viu assim, oi moço, vai entregar alguma coisa? Eu falei, não, eu tirei o capacete. Aí a choradeira ficou. Saudade de quem a gente ama, a gente quer estar perto. Fui lá ver minha velha. Dia desses, fazendo a mesma coisa com o meu velho, com meu pai. Fui também fazer surpresa para ele. Não posso fazer tanta surpresa para meu velho e minha velha, porque já estão com o coração um pouco meio, né? Daqui a pouco eu vou fazer surpresa e mato os velhos e fico lá fazer velório. Mas fui também fazer do meu pai. Mas faltava do meu irmão, porque tudo que eu ia fazer de surpresa para abraçar quem eu amava, não chegava no Oséias, porque ele sempre me ajudava, porque eu tinha que acertar as coisas. Dessa vez falei com a Angélica e falei, eu estou com vontade de abraçar o Oséias. E eu e meu irmão, nós somos muito grudados nesse tempo, acho que uns 15 a 20 anos para cá, a gente está muito grudado. E aí, juntei as coisas, ajeitei tudo, saímos ontem de manhã, almoçamos com meu pai e minha mãe, ninguém sabia nada do meu irmão nem da minha irmã. Fomos passear, atento para ver se meu irmão não aparecia no shopping que nós fomos. Aí cheguei lá no aniversário do meu irmão, na casa dele, entrei, e ele olhou assim, e a mensagem que ele mandou para mim de 9 minutos, chorando, e a gente chorando junto antes, umas 5 e pouco da tarde em casa da minha mãe, ele falando, pô irmãozinho, queria muito que você estivesse aqui, que eu queria sentir o teu abraço. Aí eu entrei e fui abraçar quem eu amo. Tive pressa para fazer isso. Porque eu não sei se o ano que vem, o aniversário do meu irmão ou o meu, estaremos juntos. Não sei. Pastor, isso é meio catastrófico. Não, isso é realidade. Mas eu sei que encontrarei meu irmão na glória, se ele ou eu partimos. Mas enquanto a gente está aqui, eu tenho pressa de abraçar quem eu amo. Por isso a pergunta para você nesse primeiro momento é essa. Por acaso você tem pressa para tanta coisa e você tem pressa de abraçar quem você ama? Ou a quem te ama? Ou a quem abre o coração para você, ou a quem quer te ver? A segunda coisa que eu vejo aqui, quando Paulo fala para Timóteo, venha-te depressa porque eu quero te ver, venha-te depressa porque eu quero te abraçar, venha depressa porque eu preciso estar com você, meu filho amado, e quando estamos juntos a minha alegria é completa. Talvez você não está vivendo alegrias completas porque você está apressado por tanta coisa, esquecendo de se apressar por aquele que vale a pena, que é abraçar quem a gente ama. A segunda verdade que eu vejo no texto, na sequência, Paulo começa a dizer no versículo 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica e Crescente, e foi para Galácia, e Tito foi para Dalmácia, e somente Lucas está comigo. E aí olha, presta atenção nesse versículo, versículo 11. Toma contigo Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. A segunda verdade que eu queria que você guardasse para você ter pressa, tenha pressa aí, Paulo nos ensina, para perdoar. Ou talvez, a outra expressão de Paulo, tenha pressa para se reconciliar. Por que isso? Porque se você ouvir esse texto, pastor, onde você achou esse texto, essa palavra no versículo 11? Não tem nem perdão, não tem nada dessa palavra. Tem. Quando Paulo direciona-se a sua palavra e pede para que Timóteo traga Marcos ou João Marcos, ele está falando de uma história. Para você entender um pouquinho, esse Marcos aqui citado com Paulo, ele é aquele mesmo de Marcos, capítulo 14, versículo 52, que estava desnudo quando o momento de Jesus. O único texto que relata sobre isso nos evangelhos é de Marcos.
E Marcos, no capítulo 13, versículo 13, coloca para mim, Caio, por favor, Atos capítulo 13, versículo 13, olha que interessante. Primeira viagem missionária de Paulo. Então, depois de, versículo 13, Caio. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos, num navio e foram a Panfilha, onde apartaram em Perge. Mas ali João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Numa outra tradução está dizendo que João Marcos, indo ao ministério, aquele que vai para a missão e fala assim, não aguento, voltei, abandonei, não aguentei, arregou. E Paulo ficou muito bravo com isso. Por que João Marcos, esse João Marcos que está aqui relacionado no versículo 11, é esse indivíduo. Lá no capítulo 15, na segunda viagem missionária, capítulo 15, versículo 36, Caio, olha o que diz capítulo 15, 36, presta atenção. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão, ou como que está acontecendo, como é que as igrejas estão. 37, pode ir passando, Caio. Barnabé então queria levar quem? O João Marcos. Mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha separado deles lá Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. Não vamos levar esse pangaré não, porque ele vai dar trabalho de novo. Ele vai dar trabalho. Continua o texto, Caio. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois, Barnabé e Paulo, se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e foi para Chipre. 40, Caio. Paulo escolheu a Silas e partiu. E os irmãos o entregaram no cuidado gracioso do Senhor. Por último, 41, Caio. Então ele viajou por toda a Síria e a Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Paulo e Silas, e não Paulo e Marcos. Treta. Só que de repente no final da vida, parece que Paulo entra aqui dizendo, eu preciso que você traga para mim João Marcos, porque ele me é útil. Sabe o que Paulo estava fazendo aqui, ensinando a gente? Gente, mesmo que seja no final, mas tenha pressa em se reconciliar com quem você está mal. Paulo não queria partir dessa, não queria o seu martírio carimbado por um momento, por uma situação, por algo que aconteceu nas suas viagens missionárias, onde ele deixou alguém triste, alguém chateado, ou alguma situação dessas. E me parece que Paulo ouviu definitivamente o que Jesus ensinou para a gente, para ele e para nós. Mateus capítulo 5, por favor, Caio, me ajuda, versículo 22, olha o que Jesus disse para nós, Mateus 5, 22. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Pode ir passando, Caio. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar, no templo, ou seja, se você vier adorar a Deus em algum momento, e se lembrar que alguém tem algo contra você, o que você faz? Versículo 24. Deixe a sua oferta ali no altar e vai reconciliar-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Mas vamos continuar o texto, 25, Caio. Quando você e o seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acerte logo, na tradução mais coloquial, depressa as suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz oficial e você seja lançado a uma prisão. E eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo daquela treta que você tinha com a pessoa. E Paulo sabia disso. Versículo de número 27, Caio, por favor. Vocês ouviram o que foi dito. Não cometam adultério. E ele começa fazendo a lista. Eu, porém, lhes digo que aquele que olhar para a mulher já cometeu adultério. Enfim, Jesus começa a tratar, posterior a isso, aos conflitos que nós vamos ter naturalmente com relacionamentos, quer seja com homem e mulher ou com pessoas, inclusive com pastores, como aconteceu com Paulo e com João Marcos. Mas a grande problemática é que a gente vai deixando esses pormenores ou essas situações, e a gente vai deixando e dando inclusive algumas desculpas, que eu trouxe aqui que talvez você já tenha dado ou alguém já tenha dito a você.
Eu não tenho pressa de me reconciliar porque ela não merece. Deixa eu te dizer, nem eu e você merecemos nada. Tudo isso veio pela graça de Deus. Então, a gente também não merecia e Deus amou o mundo de tal maneira. Talvez outra desculpa que você já ouviu ou já deu é: o tempo vai dar conta de tudo isso. Na hora certa vai acontecer. Jesus disse para nós: vai agora, sem demora. Então o tempo não é você que determina. O tempo é agora, para você não ir para a cadeia das suas emoções. E outra desculpa que a gente fala é: eu já me acertei com Deus. Timóteo capítulo 5, Caio, por favor. Versículo 16. Se você acha que só acertar com Deus está bom, olha o que diz Tiago, capítulo 5, 16. Caio, está aí comigo? Travou? Se alguma irmã na fé tem viúvas na família, é Tiago, Caio. É irmão do Timóteo ali, parente. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. Tem gente que confessa pecado, se reconcilia com Deus e não reconcilia-se com outra pessoa que fez mal ou que deixou a pessoa amar. E a gente precisa aprender igual aconteceu na parábola do filho pródigo. Quando ele olhando para o céu e disse: Senhor, eu pequei contra ti. E ele olhando para o pai, pensou no seu coração: eu preciso me acertar com meu pai. Por isso eu quero desafiar você para a gente partir para o último, encerrando. Por acaso você tem pressa de se reconciliar com as pessoas, você deixa o tempo levar? Segundo Lorde, como eu falei, a gente tem pressa para amar, mas tem uma calma para odiar. Aquilo fica carcomendo a gente. A gente deixa o sol se pôr sobre a vossa ira, como diz Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 26. Por isso eu pergunto: onde anda a sua pressa? E o último texto, versículo 13, quando ele diz assim, Paulo dizendo a Timóteo: quando vieres, traze-me a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, e traga também para mim os meus livros, e especialmente os meus pergaminhos, ou seja, aquilo que eu leio e aquilo que eu tenho para escrever, como essa carta que eu estou mandando para você. Terceira e última verdade que a gente aprende a despeito de pressa é que Paulo, além de nos ensinar a ter pressa para amar, abraçar quem a gente ama, ter pressa para se reconciliar, liberar perdão, a terceira é: tenha pressa em aquecer o seu coração em Deus. Por isso que Paulo, aqui no versículo 13, ele pede os livros, ele pede a capa, e ele pede todas as situações, porque ele está sem, porque quando ele foi preso, inclusive no destino a essa prisão, ele passou por um naufrágio, e eles perderam todas as coisas, e provavelmente algumas das coisas, os pergaminhos e livros que ele tinha, foi lançado no mar. E nos últimos dias de vida dele, o desejo de Paulo aqui era meditar, era ler, era conhecer, e diante da leitura da palavra, leitura e escrevendo, ele ia aquecer o seu coração nessa solidão de ficar preso e de ir para a morte. O que Paulo está nos ensinando aqui é que mesmo preso, mesmo em situações adversas, ele queria aquecer o seu coração, porque ele sabia que ele ia precisar, quando ele enfrentasse o dia mau, onde iam cortar a cabeça de Paulo. E aqui eu pergunto para você: qual a última vez que você se aprontou intencionalmente em aquecer o seu coração com Jesus? No livro de Lucas, lá no capítulo 24, do versículo 24 em diante, você tem ali o trecho onde os discípulos, no caminho de Emaús, ouviam Jesus, e eles dizem no versículo, exatamente no 32, como nos ardia o coração, nos queimava o coração quando Jesus falava da palavra.
Se você não aquecer o seu coração com a palavra de Deus, se você não tiver a intencionalidade de cuidar da sua vida no dia a dia, de buscá-lo em primeiro lugar, tê-lo como prioridade, como diz Mateus 6,33, é muito provável que quando vier aquele problema, ou aquela situação, você vai naufragar. Porque o teu coração não está inteiramente à disposição do Pai. Por isso, João diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, vocês perderam o primeiro amor. O que aconteceu com vocês? Por isso, talvez a pressa que esse mundo colocou sobre mim, sobre você, fez a gente deixar de abraçar, que a gente deveria ficar perto e abraçando. E aí talvez eles, ou eu, ou você vai embora e você vai viver com um argumento, com um sentimento de por que eu não fiz? Remorso. Talvez a pressa desse tempo tenha feito com que você e eu cancelemos pessoas por causa de uma série de coisas que poderiam, num bate-papo, num diálogo, numa comunicação, num ceder, num ter misericórdia, as coisas viverem em reconciliação. Mas por causa da pressa a gente tem mais o que fazer e a gente vai cancelando pessoas, achando que está fazendo bem para a vida. Ou talvez a pressa, como nesse último detalhe, fez com que você perdesse o teu amor por Jesus. Sabe aquele fogo ardente que você tinha quando ouvia a palavra? Ou talvez aquela alegria quando ouvia vamos à casa do Senhor? Ou toda aquela explanação de quando você ouvia algo maravilhoso a respeito de Deus? Talvez não te brota mais, não te salta os olhos mais quando isso acontece. Talvez a pressa até tirou de você o ardor do teu coração. Por isso eu quero te convidar a algumas reflexões para você ouvir e refletir. Nós vamos encerrar e fazer a nossa mesa do Senhor. Primeira verdade que eu queria que você guardasse: tenha pressa para as coisas que têm valor e não para que têm preço. Sua saúde tem valor? Tem, então não tem preço. Então se apresse a cuidar da tua saúde, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: o que aconteceu com os meus moedores? Tua família tem valor? Tem, então ela não tem preço. Então se apresse a cuidar da sua família, a ficar com ela. Porque os filhos crescem, vão embora para outra cidade, casam, vão estudar, ou vão para a glória, serem promovidos ao céu, e você vai ficar com remorso dizendo: e agora? Ninguém me avisou que o tempo passava. Segunda verdade que eu quero que você guarde: o teu tempo está correndo, das pessoas que você ama também está correndo. Então, aproveite para abraçar enquanto a vida ainda está pulsando no teu e no coração de quem você ama. Como eu fiz ontem, abraçar meu irmão. Tive pressa para fazer isso. E por último, aqueça seu coração na presença do Pai. E Ele vai te ajudar quando aquecido o teu coração estiver nesse dilema de pressa. E com a sabedoria de Deus você vai conseguir não ser sucumbido pela pressa, autossabotagem que esse mundo coloca sobre nós. E quarto e último, já disse isso algumas vezes e repito para a gente fechar: a vida não perdoa os displicentes. Não vai adiantar no final da vida você falar: mas aí, me dá mais uma chance. A vida não perdoa os displicentes. Tenha pressa para amar, tenha pressa para se reconciliar, tenha pressa para aquecer o seu coração, porque os dias maus estão aí batendo a porta. E pode ser que você não supere, não se recupere ou não suporte a pressão da vida.